Direito e Cidadania. Um oferecimento Complexo Jurídico Damásio de Jesus, Unidade Mococa. Nós estamos recebendo o Dr. Renato Zeferino, advogado, para o nosso quadro Direito e Cidadania. Mais uma vez, explicações para você aí através do Dr. Renato. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Se fala muito hoje, se pergunta muito, doutor, sobre a lei do inquilinato. Ou seja, né, a lei de locação. Foi feita uma pequena alteração, ou grande alteração. Qual a mudança mais significativa? Bom, a ideia dessas mudanças é, principalmente, facilitar a retomada do imóvel em caso de inadimplência pelo locatário. Se o locatário não paga, não vem a pagar o aluguel combinado, o locador hoje tem maior facilidade na retomada desse imóvel através de uma ação de despejo. Então, o cerne dessas mudanças é exatamente isso, para facilitar essa retomada e coibir um pouco a inadimplência que estávamos verificando aí, que estava um pouco alta. Então, essa mudança legislativa foi nesse sentido, de melhorar um pouco a situação do locador quando apresenta seu imóvel para locação. Renato, mas no caso de uma pessoa que aluga a sua casa, e essa então pessoa que alugou a casa, esse inquilino, não paga aluguel, aí de repente não paga água, luz, e o proprietário desse imóvel fica refém nessa situação. Com essa alteração, ajuda o proprietário, facilita um pouco mais a sua situação? Sem dúvida alguma. É esse mesmo o objetivo dessa alteração legislativa, nesse sentido. Então, o que você se refere? O aluguel é o principal, é a dívida principal. A luz, energia, a conta de água, isso são acessórios que normalmente são também aí, obrigações do locatário, né? Desde que convencionado aí, através do contrato. Mas, enfim, se o locatário não paga os seus aluguéis, tá? Hoje, com essas alterações, que estão aí vigentes desde o mês passado, facilita essa cobrança. Para se ter uma ideia, na lei anterior, da forma anterior, o locatário, quando não pagava, ele poderia, uma vez com a ação judicial imposta, né, sempre com uma ação judicial, ele poderia vir e fazer um depósito desses valores atrasados. E isso impedia com que aquela ação de despejo fosse levada a termo. Então, o locatário inadimplente, ele vinha e fazia um depósito, ou simplesmente dizia que iria fazer esse depósito. Nessa forma, ele falando ao menos que ia fazer o depósito, o processo demorava muito. Então, essa maneira de defesa acabava atrapalhando essa retomada. Hoje, isso já é um pouco mais dificultoso. Se ele falar que vai fazer esse depósito, ele tem que efetivamente fazer o depósito. Senão, a justiça vai, de imediato, determinar esse despejo, que vai ser cumprido até mesmo com o reforço policial, se for o caso. Renato, isso tudo, então, mostra claramente que os abusos vão diminuir. Sem dúvida nenhuma, os locadores se sentiam refém, como você mesmo disse. Então, com essas alterações, até mesmo ele passa a ter um pouco mais de interesse, passa a ser um pouco mais interessante esse negócio de locação, porque ele acaba tendo também uma certeza ou uma esperança maior de não ter esse prejuízo com uma eventual inadimplência. Então, essas alterações foi nesse sentido de acabar com esses abusos, sim. Interessante. Então, seja feita a justiça aí, que seja feito o que é correto. Então, Renato, muito obrigado mais uma vez pela sua explicação e também pela sua gentileza de estar no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer passar um pouco dessas alterações aí legislativas que são bastante importantes. Interessante, falamos do Dr. Renato Zeferino, advogado, no nosso quadro Direito e Cidadania.